Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, Efésios, capítulo 6, e o versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Efésios, capítulo 6, e no versículo 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Que Deus abençoe ricamente a sua palavra e aplique-a aos nossos corações. Amém? Muito bem, irmãos, nosso subtema da Conferência da Família, fundamentada nos princípios da Palavra de Deus, os pais que disciplinam seus filhos em amor. Então, nós estamos tratando desse assunto, desse subtema, e o verso que eu escolhi foi esse, que é bem claro em relação ao que nós estamos aprendendo nesses dias. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Muito bem, irmãos, na primeira palestra que nós fizemos, assim nós colocamos o contexto da carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja ali em Éfeso, aos eleitos de Deus. Realmente é para o povo de Deus, não é para o mundo. Então, aqui há a instrução da palavra de Deus para o casal, a família, realmente o casal do Senhor que está no Senhor. E nós vimos assim, brevemente, que um casal mesmo do Senhor é um casal que é criação e construção do Senhor. Deus, no princípio, foi Ele que criou o casal. É uma aliança com o Senhor, os dois que fazem, e um com o outro. É também imperativo, necessário, indispensável a salvação desse casal. Ambos têm que realmente serem do Senhor. Não há comunhão, a palavra de Deus diz, do crente com o incrédulo. Então, o casal do Senhor, a salvação. E, por conseguinte, a santificação do casal da família é a consequência mesmo da salvação. É o amor, é o vínculo dessa aliança. O amor que é o símbolo mesmo da perfeição, é a aliança. E a lei do Senhor, a sua palavra, é realmente a regra de fé, de conduta, para viver em submissão e obediência à palavra do Senhor. Então, é nesse contexto, que o apóstolo Paulo, ele dá uma ordem também, um imperativo à sua igreja, para atingir mesmo a glorificação, a perfeição. Ele incentiva que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. E assim, meus amados, as coisas antigas, as coisas velhas, se passaram, e eis que tudo se fez novo. E ele compara o que outrora o homem sem Cristo, ele faz, ele se conduz, e agora o homem em Cristo, a nova criação, como deve proceder, como deve prosseguir, ou seja, em santificação. Então a carta aos Efésios é mais ou menos isso, E ele continua, e ele entra ali no capítulo 5, verso 18, sede cheios do Espírito Santo. Ou seja, o salvo, ele já tem, aliás, a garantia que ele é salvo é que ele tem o Espírito Santo em sua vida. Mas, assim, a presença do Espírito Santo. Mas a santificação, ela realmente depende do poder do Espírito Santo nas nossas vidas, porque somente nós não conseguimos fazer, mas aí é a obra de Deus conosco, Então o poder do Espírito Santo
e Paulo exorta: sede cheios do Espírito Santo de Deus. E aí ele entra mesmo em relação à família. Fala do marido, fala da esposa, né? E aqui nessa passagem ele fala em relação aos filhos. E no texto que está escrito, nós vimos que há conselhos da palavra de Deus, e é mesmo imperativos, é ordem, é mandamento ao pai. E aqui é a figura do homem. E eu disse para os irmãos, né, que nós vamos ver várias vezes na criação assim dos nossos filhos. E o primeiro está aqui: e vós, pais. E eu enfatizei, e o texto aqui mesmo é claro, os pais é o plural aqui, não é o pai e a mãe. Não, é a figura mesmo do pai, do homem, do progenitor, do masculino, aquele que pertence ao pai. Então é o pai, a responsabilidade do pai, que foi dada por Deus, a autoridade de realmente ser o líder, ser mesmo o pastor, ser o professor, o provedor na família. Então o pai, a ele, a responsabilidade, diz aqui, de criar, né, os seus filhos. Então, o primeiro V que nós vimos é o pai. E essa criação, que é realmente nutrir, alimentar, cuidar, sustentar, educar, tratar, em todos os sentidos da vida dos seus filhos. O acompanhamento, não só moral, material, emocional, mas principalmente o espiritual. Aquilo que nós temos ouvido. Nossos filhos, eles não nascem crentes, não nascem filhos de Deus, muito pelo contrário. Eles nascem filhos da ira, filhos da desobediência, já mesmo fadados à condenação. E como nós estamos bem ouvindo nesta manhã, nós devemos, né, ensinar os nossos filhos o caminho do Senhor, a palavra do Senhor, pois a Bíblia é bem clara. Efésios diz, né, a salvação é de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós. É o quê? É um dom de Deus. E a salvação, meus amados, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então é papel do pai, né, ele ser o responsável realmente na criação do seu filho. E nós vimos que a voz do pai, ela é muito importante, né? É a voz, é o ensino, mas em contraste à voz do pai, nós vimos que a vida do pai, ela é imperativa. É muito fácil nós falarmos, nós darmos ordens, ensinarmos, mas se não vivemos aquilo que nós falamos, passamos a ser mesmo hipócritas, né? Artistas. Então, essas duas coisas têm que andar junto. A voz do pai, juntamente com a sua vida, porque o apóstolo diz, né? Não provoqueis os vossos filhos a ira. E nós vimos, irmãos, na última mensagem, que é possível sim um pai, ele provocar o filho a ira, desestimular o seu filho, como diz lá em Colossenses, com a sua maneira de viver, com as suas ações, com as suas atitudes, não é? Então, tem que andar juntos, realmente a voz e também a vida, ou seja, as duas coisas são muito importantes na criação. Mas nós terminamos, o tempo foi, e diz aqui o próximo V, e vós, pai, né, não provoquei os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Propriamente aqui, a criação do filho na disciplina. E na última palestra, nós falamos da importância, da necessidade, realmente é imprescindível a disciplina
na vida do filho. E assim Deus faz com os seus filhos. Lemos aquela passagem de Hebreus, né, que Deus realmente ama os seus filhos, por isso ele disciplina. E a disciplina aqui, irmãos, é mesmo o treinamento, é a educação, é a formação na vida, no caráter, no ensino, na maneira. E vimos muito bem aqui, né, hoje pela manhã, essa parte mesmo de instrução que é o próximo passo. Mas a disciplina, ela requer uma assistência diária, constante, vigilante na pessoa mesmo do pai, porque ela é um treinamento, ela requer toda, né, o cuidado, requer mesmo assim a atenção diária. Isso não é fácil, irmãos, para um pai, e realmente o pai muitas vezes ele delega aquilo que é responsabilidade dele a outrem, a outros. E nós vimos isso, né? Muitas vezes a mãe, a igreja, a escola, aquilo que era papel dele de treinar, de estar ali constantemente. Então Deus faz isso na criação dos filhos, ele orienta através realmente da disciplina. E a disciplina aqui, meus amados, é de Deus. Ou seja, Deus, ele disciplina aqueles a quem ama. E a disciplina, no amor, ela tem realmente o seu valor, né? Ela serve para a edificação. No momento, diz lá o escritor aos Hebreus, não é motivo de alegria, mas ao que depois de aplicada e exercitada, aqueles aqui a recebem, né, eles vão ter realmente o fruto para a edificação, para a formação, ou seja, para o crescimento. E em relação à disciplina, meus amados, a correção, Deus usa, que nós chamamos a vara de Deus. A vara de Deus, ela representa mesmo um instrumento do Senhor, é um instrumento que mostra a autoridade, mostra mesmo poder, até temor, juízo, como correção na disciplina. Lembra lá quando Deus usou Moisés em Êxodo para tirar o seu povo com mão poderosa, com mão forte do Egito? Deus usou aquilo que Moisés tinha na mão, né? Deus disse: Moisés, vai lá, se apresenta, é o eu sou que enviou. Mas Moisés disse: Senhor, o que eu vou dizer, o que eu vou fazer? E Deus disse: o que tu tens na mão? Ele disse: uma vara. Então usa essa vara. E aquela vara, irmãos, vocês sabem a história, fez milagres, demonstrou o poder, juízo de Deus, a autoridade de Deus em todos os sinais e milagres que foram feitos, não só no meio do povo de Deus ali, mas também no povo do Egito. Então a vara, ela é importante. E a palavra de Deus, vamos lá em Provérbios, na instrução, né, do pai para com o filho, aqui é Deus instruindo ao pai como ele deve disciplinar o seu filho através da vara. Muitos dizem, né, que a vara ali representa a instrução. Não. Ali a vara é a vara, né? É o cajado, é a mimosa, né? É a palmatória, é o chicote, e a sandália, né? É a vara de Deus. Mas hoje em dia falar da vara de Deus, talvez eu seja até denunciado, né, pastor? Sair preso, né? Infelizmente. Mas eu digo, temos advogados para nos soltar. Aliás, irmãos,
Lá em Portugal, tem um missionário da missão Maranata. Ele recentemente foi trabalhar na Ilha da Madeira e disciplinando seu filho. Alguém soube ou foi denunciado. Ele está enfrentando, né, um processo lá no governo português. Então, ele disse: Rebeca, Jander, já sabe, né? Tem que disciplinar a Mariana e o Josué. Meus filhos estão lá. Tem que ter cuidado, mas não devemos deixar, né, de aplicar a vara. E é com sabedoria, irmãos, porque a vara é a vara de Deus. Pense num homem aqui que foi varado, né? No interior era aquele cipó de goiabeira. Eu vi aqui, eu lembrei, né? Olha aqui, não sou frustrado, né? Não tenho problemas psicológicos, amava e amo meu pai e minha mãe, né? Louvado seja Deus. Era 3, 4, pastor. Eu sou do interior, né? Mas eu preferia 10 lapadas da minha mãe, ainda ficava de joelho no caroço de milho, né, do que a torção na orelha do meu pai. Ele vinha assim, né? Levava, aí dava uma varada. Mas, irmãos, abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 13. Provérbios, capítulo 13. E veja a importância da disciplina do Senhor com amor e agora com a vara de Deus. É a vara de Deus aqui. Diz assim, Provérbios 13, 24. Pais, anotem, o que retém a vara, ele aborrece ao seu filho. Nós não vamos ter tempo de explorar, né? Mas o que retém a vara, aquele que não, né, aplica a correção com a vara, aborrece ao seu filho, mas o que ama, cedo disciplina. Rapidamente, irmãos, a Rebeca, ela tinha um mês, e eu não era ainda, né, nascido de novo, um filho de Deus, mas alguns princípios eu tinha dos meus pais. E uma noite, assim, era depois, a Rebeca, né, que é a mãe da Mariana, eu já confundo, a Simone tinha dado banho, toda arrumadinha, né, com macacãozinho, mamada, arrotada, bonitinha, e ela começou a chorar, aquele choro de raiva, e não podia fazer nada. Aí nós colocamos ela assim na cama e eu fiquei com a Simone olhando. Ela deu 360 graus, rodando, com um mês, pastor. Aí a gente olhava um para o outro, eu, espera aí. Aí eu tirei o borezinho, tirei a fralda e fiz assim. 2 dedos. Dormiu, né? Santo remédio. Ficou a marquinha dos 2 dedinhos lá, né? Então, a disciplina, meus amados, Provérbio 19, versículo 18, Provérbios 19, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor: castiga a teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Irmãos, há sabedoria na aplicação da vara. O castigo aqui, até o pastor Fred não gostava de falar o castigo aqui, porque ele diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus já foi castigado por nós. Mas aqui, né, corrige, disciplina, ou seja, não espanca o teu filho, que até o leve à violência, porque muitos pais aí sim devem ser merecedores de punição por espancamento, por violência,
que não é uma correção, né? Não é uma disciplina, já é motivo de raiva e outras coisas, despeja, descarrega, mesmo nos filhos, né? Então a Bíblia diz: castiga, disciplina ao teu filho enquanto há esperança, mas não exceda para a ponto de não matá-lo. Como podemos fazer isso? Nós desenvolvemos lá em casa, né? A vara na medida certa. Qual seria a medida certa? A Rebeca foi um mês, um ano, 2 anos, 2, 3 anos, 3, 4 e assim por diante. O Rafael experimentou 18, não foi? 20, 22. Olha que coisa. Mas não foi minha não, pastor, porque o problema de coluna, eu deleguei isso à minha mulher. Né? Mas na medida correta. Veja mais, irmãos, Provérbios 22, e no versículo 15, Provérbios 22, 15 diz assim: a estultícia está ligada ao coração da criança. Irmãos, nós não podemos explorar, mas a criança já nasce, não é? Pecadora, estulta. O pecado é da natureza, é impregnado, então ela já nasce pecadora. Lembro novamente do nosso pastor Fred. Ele dizia: o filho de cachorro é o cachorrinho, o filho do gato é o gatinho, mas o filho do crente é crentinho. Não, é pecador, irmãos. É uma criança com o coração contaminado pelo pecado. Então a estultícia já está ligada ao coração da criança. Mas olha, a vara da disciplina a afasta dela. Santo remédio, né? Santo remédio. A vara da disciplina. Ou seja, sabe, irmãos, a vara ela deve ser aplicada, porque o pecado é aonde? É na carne. A carne tem que sentir. Então, veja mais aqui. Provérbios 23, 13. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, ou seja, né, bater, dar uma chicotadinha, etc., ela não vai morrer. Ninguém vai morrer de peia, né? Né, pastor? Não. Então diz aqui: não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, ela não morrerá. Tu a fustigarás com a vara. Olha que coisa, meus amados. Isso aqui é a palavra de Deus. Tu as livrarás a sua alma da onde? Olha o valor da vara de Deus, da disciplina de Deus. Livrar um filho e uma filha do inferno? Eu não vou fazer isso? Irmãos, devemos ouvir a palavra, né? Mas devemos também o quê? Obedecer, aplicar. Veja mais, Provérbios 29. Provérbios 29, 15. Assim diz a palavra do Senhor. A vara, Provérbios 29, 15. E a disciplina dão sabedoria. Olha que coisa. Não dá para explorar, né? Mas a vara, diz aqui, e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma, ela vem a envergonhar a sua mãe, ao seu pai, a família, não é? A gente andando por aí, nós vemos crianças, né? Mesmo envergonhando um pai, a mãe. Eles estão mandando, irmãos,
faça isso, faça aquilo, no supermercado, numa loja de brinquedo, faz um escândalo, né? Em shopping, nessas coisas. Então, veja, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem envergonhar a sua mãe. Veja mais, Provérbios, agora o verso 17, 29, 17. Corrige o teu filho e te dará descanso e delícias à tua alma. Meus amados, é por questão de tempo. A vara de Deus é para ser usada. A vara de Deus é para não ser negligenciada. Então use a vara de Deus com sabedoria, porque Deus usa a sua vara e sempre usou na história da humanidade. Deus continua usando mesmo a sua vara. Usou com Adão na punição, usou com Moisés, com Saul, com Davi, né, na igreja com Ananias e Safira. A disciplina traz santidade, traz temor, e não negligencies a vara de Deus. Ela deve ser usada com sabedoria realmente na criação dos seus filhos. Vamos adiante, né? O tempo corre. Volte lá. Então, você, pai, a tua voz é importante, mas a tua vida é mais importante. As duas coisas andam juntas. A vara de Deus, a disciplina de Deus é para ser usada, não é para ser negligenciada. Então Paulo diz, volte lá, Efésios capítulo 6 e versículo 4. Criai-os, já bota aí, né? Com a vara de Deus. Mas ele continua. E na admoestação do Senhor, agora sim, né? É o ensino, a instrução, a exortação. A ideia aqui de admoestação é mesmo meter na mente, inculcar na mente a verdadeira instrução de um pai, né? E logo, assim, o pensamento nos leva à instrução que Deus deu ao seu povo para como fazer com os seus filhos. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, no versículo 4, acredito que é bem conhecido dos irmãos, diz aqui a palavra do Senhor. Deuteronômio, capítulo 6, e no versículo 4. Ouvi, diz aqui a palavra do Senhor. Israel, quem é Israel? É o povo de Deus. Ouve, igreja do Senhor, ouça, filhos de Deus, nessa manhã. O Senhor é o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Jesus acrescenta, né, de todo o entendimento e de toda a tua força. Estas palavras, veja, irmãos, que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Então, meus amados, nós devemos ouvir, mas também o quê? Obedecer. E o pai que ouve a palavra do Senhor, que obedece, ou seja, que está primeiramente no seu coração, aí sim, né, ele pode instruir, porque primeiro tem que ser tratado com ele, com o pai, e em seguida, né, ele vai ensinar, porque a voz do pai tem que ser compatível com a vida do pai. Se eu amo, se eu mesmo faço, a autoridade vai ser bem maior. Então ele diz, olha, tu as inculcarás. É essa a admoestação, a instrução. Inculca na mente. É como que pegar uma talhadeira
uma marreta, né? E bater assim, inculcar esse sentido. Diz aqui: tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa. Momento, irmãos, amados, o Salmo 128 que o pastor está tratando diz, né? A esposa, os filhos ao redor da mesa. A mesa da casa é um local santo de comunicação, um local mesmo de instrução. Quantas mesas hoje desapareceram na vida e na casa das pessoas, das famílias, e até de crente? Cada um vai lá, né, coloca a comida no prato, vai para a sala, outro vai para o quarto. Acabou essa comunhão. E aqui é um local mesmo de instrução. A mesa, o devocional, né? Diz aqui a palavra do Senhor: dela falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho. Irmãos, nós temos oportunidades maravilhosas para ensinar os nossos filhos. Quantos ensinos e instrução eu dei, levando os meus filhos para o colégio, anos e anos, levando, trazendo, um momento maravilhoso, né? Instruir sobre a palavra de Deus, as coisas de Deus. Diz aqui, pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. O pastor deu uma ilustração maravilhosa ainda agora, né? Uma conversação com a sua filha. Então diz aqui, irmãos, devemos fazer isso. O Salmo 78 é maravilhoso, mas ele diz assim: escutai, verso 1, povo meu, a minha lei, prestais ouvidos às palavras da minha boca, abrirei os meus lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos e nos contaram nossos pais, não encobriremos os seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que ele fez. Veja, versículo 6, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas de observassem os seus mandamentos, e que não fossem como os seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo o espírito não foi fiel a Deus. Ensina, né? Instrui, explica, fala as verdades de Deus para o seu filho. Irmãos, Provérbios 22:6, né? Conhecidíssimo. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar, que ainda quando for velho, não se desviará dele. Tem histórias maravilhosas, ilustrações, mas esse tempo é o inimigo. 2 Timóteo, agora no Novo Testamento, né? Capítulo 3 e o versículo 14. Lembra de Timóteo? A Elisama ontem deu essa ilustração, né? 2 Timóteo, o apóstolo Paulo, já no final da sua carreira, ele diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de quem foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem te tornar sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil aqui, irmãos, para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que, com o propósito de que
que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Meus amados, estamos caminhando já para o final, mas a igreja do Senhor, o casal do Senhor, o homem de Deus, o Pai, precisa priorizar o ensino às nossas crianças, o ensino aos seus filhos. A igreja, viu, pastor, que seja próspera, ela investe na formação das crianças. Eu sei que financeiramente, né, eles não dão retorno inicialmente, mas é o futuro da igreja, o ministério infantil, né? Então, trate com carinho as nossas crianças, porque, amados, é uma ordem de Deus, né? Você, pai, com a sua voz, com a sua vida, é que vai criar o seu filho. É você, pai, com a vara de Deus, que vai criar o seu filho. É você, pai, com a voz de Deus, a instrução de Deus, é que vai criar o seu filho. E como o pastor colocou muito bem nas suas palestras, se você não fizer isso, a voz do inimigo de Deus, ela está e vai influenciar e vai criar o seu filho. E aí entra na mensagem do pastor, né? Mas são as vozes dos inimigos de Deus. O apóstolo Paulo diz que há, sem dúvidas, no mundo, muitos tipos de vozes. A voz do diabo, Satanás, desde o princípio, ele nunca se firmou na verdade. Ele é a voz da mentira, do engano, a voz da morte. Ele bem é especialista nisso, né? Lá no jardim ele começou e ele continua até hoje. As vozes desse mundo, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2 e no versículo 8, ele diz assim, Colossenses, capítulo 2 e no versículo 8, ele diz, cuidado, que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e as vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, não segundo a Cristo. Meus amados, as vozes do mundo, esse mundo moderno, esse mundo contemporâneo, um sistema mesmo pronto, preparado pelo diabo, e ele tem os seus ministros, aqueles que ministram, né? E aqui está, né? A plataforma. Aqui está, irmãos, Facebook, Instagram, né? TikTok, eu nem sei dessas coisas que eu não tenho, né? As vozes dos formadores de opiniões, mídia, artistas que se tornam ídolos, até dos filhos dos crentes. Quem é o teu ídolo? Taylor Swift, né? Sei mais quem, imita não sei quem, o cabelo de não sei quem, a roupa. Estão até no meio do povo de Deus. Movimentos sociais, minorias, diversidades, influencers, né? Os influencers, os coaches, filhos do diabo, irmãos, ministros de Satanás. A voz da ciência, os cientistas, né? Antibíblicos, ateus, e etc, e etc. Quem está criando o seu filho? São essas vozes. Por isso, meus amados irmãos, o Senhor deixa o seu recado hoje à noite pela essa manhã. Pai, você tem que criar o seu filho, né, na disciplina e na admoestação do Senhor. Leve a ele essa verdade da palavra de Deus. Você, pai, é o responsável com a sua voz e com a sua vida. Você, pai, é o responsável com a vara de Deus na vida e na criação do seu filho. Você, pai, é o responsável
por aplicar a voz de Deus na vida do seu filho, porque senão o mundo, né, ele vai criar o seu filho e vai mesmo fazer um estrago devastador. E nós devemos estar atentos contra as ciladas do diabo. Que Deus possa, nesses dias, ainda falar através do pastor Enedson, do pastor Jaime, e concluir, né, todo esse trabalho da família fundamentada na palavra de Deus. A igreja, né, nós irmãos, como o pastor bem colocou, Jesus disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. Amém?